Jesus para sempre no tormento eterno? Se a doutrina do tormento eterno fosse verdadeira, o humano Jesus teria de permanecer para sempre sendo queimado e atormentado em chamas eternas, e jamais poderia voltar aos céus. Vamos explicar os motivos. As Escrituras ensinam que Jesus assumiu o lugar do humano pecador no madeiro, se tornando o substituto do homem pecador. Jesus, ao morrer sem merecer, abre uma exigência diante de Deus por retorno à vida para a terra, pois uma vez que nunca pecou, jamais deveria morrer ou permanecer morto, antes deveria de ser restaurado em sua humanidade. Porém, Jesus abre mão de sua humanidade, deixando sua vida qual humano se extinguir, não a reivindicando, podendo assim deixar que o valor desta vida humana ocupe e feche a deficiente da paternidade. Humana gerada por Adão, assumindo assim a paternidade da humanidade. Aquele ser, portanto, que havia se tornado humano para viver na terra, ao ressurgir dentre os mortos, não vem mais com a mesma natureza e tampouco com a mesma natureza vital, pois agora ele recebe a imortalidade num corpo diferente daquele que recebeu para a vida na terra e que fora entregue como sacrifício ou oferta uma vez para sempre para Deus. Deste modo, Jesus não poderia e de fato não ressuscitou como um ser humano vivente, mas sim como um ser espiritual vivo, deixando ou abrindo mão da natureza humana por toda a eternidade, algo que ele jamais poderá ter novamente. Ele poderá assumir a forma de humano como criatura materializada, mas jamais assumir a natureza humana novamente. Aqui entra a questão da justiça divina versus mentira religiosa. O salário do pecado é a morte, e sendo assim, ao ocupar o lugar de Adão como resgate pela humanidade, o Jesus humano jamais poderá voltar à vida humana, tampouco ser ressuscitado como humano. Aquela vida e natureza a qual ele deu em resgate cessou para todo sempre. No entanto, se o ensino do tormento eterno fosse verdadeiro, então uma parte de Jesus ou aquilo que ele forneceu como resgate, a saber, a alma e o corpo de Jesus, deveriam permanecer para sempre no lugar que estava reservado a nós, já que ele veio nos substituir no castigo. Disso se segue que o resgate para cumprir sua função significa que o resgatador ou substituto deve permanecer ou se colocar no lugar daquele que foi liberto, no caso dos pecadores, no inferno ou dina de fogo, tendo em vista a interpretação dos infernistas. Esta é uma questão clara e simples de entender e que os aderentes do tormento eterno precisam equacionar em suas interpretações a fim de não cair em contradição e incoerência em relação ao resgate. E também explicar como Jesus ressuscita como um ser humano em seu corpo terreno ao terceiro dia.